Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco, no qual nós vamos continuar o meu estudo de aerodinâmica. Eu não sei por que eu insisto no sofrimento. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará, hoje em um doutorado na Universidade de Brescia, na Itália. Mas entre esse período eu fiz um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília. Certo? Posto esta apresentação, podemos começar. Vamos continuar. No vídeo passado, a gente foi até Mass Conservation, conservação de massa. E agora a gente vai entrar na parte de condições de contorno. O capítulo 4 aqui de escoamento potencial, ele é meio longo, hein? Mas vamos lá. Ok. Cafezinho? Um cafezinho aí? Um cafezinho? Eita porra. Que oração? 15h26. Ok. Vambora. Ok. Condições de contorno. Vamos lá. Tópico 4.4. Condições de contorno. Nos últimos vídeos eu falei que uma das condições de contorno era a condição wall, parede. Wall. Certo? Essa condição garante impermeabilidade, certo, do volume de controle que eu estou considerando escoamento, certo? Além disso, então temos aqui impermeabilidade. Impermeabilidade e velocidade zero de escoamento igual a zero, e velocidade igual a zero em relação à parede. Porém, isso aqui deixa o problema, como seria overspecified, sobre vamos botar sobre especificado. Não sei se é o correto, mas especificado, logo sem solução. Certo? Ou seja, eu tenho muitas condições de contorno e no fim acabo inviabilizando a solução das equações. Ok, aí no caso de eu assumir
que a minha viscosidade dinâmica, o Mi é viscosidade dinâmica, vamos ver se eu ainda me lembro. Viscosidade dinâmica, vamos ver. Viscosidade dinâmica, acertei. Viscosidade dinâmica ser zero significa que há deslizamento. Na parede. Então, eu posso dizer que o gradiente de um parâmetro φ na parede vezes o versor n, ele é igual a zero. Certo? Porém, aí em condições distantes da parede, certo? Como seria? Seria o gradiente de φ. Agora não é na parede, é longe da parede, então um sinalzinho de infinito é igual ao que? U infinito. U, velocidade U infinito, que é a velocidade longe da parede ou do corpo. Foi isso que a gente viu no finzinho do vídeo passado, certo? Beleza. Aí uma observaçãozinha importante, certo? Quando um corpo ele está em movimento com relação a um fluido, certo? Um corpo em movimento com relação a um fluido, e é imposto a condição de contorno de não deslizamento, certo? Ou seja, eu tenho uma viscosidade muito elevada, vai existir um escoamento rotacional próximo, certo? Próximo do corpo.
Aí então eu vou ter um efeito da viscosidade no corpo que vai gerar um escoamento rotacional. Esse efeito ele não é observado. Café ruim da porra, puta que pariu. Ele não é muito observado quando se usa deslizamento, certo? Ou seja, mi igual a zero. Só então, como esse é um efeito que precisa ser considerado, acontece que, como esse é um efeito e nem sempre ele precisa ser considerado, ou considerando ele, eu vou ter um caso sobre-especificado, ou seja, eu vou ter eu posso chegar a uma condição em que a minha equação não tem solução. Geralmente se admite só deslizamento na parede. Esse caso aqui. Por esta razão, se admite o deslizamento na parede. Ok? Então, seguimos. Agora, a abordagem para a solução do escoamento potencial. Ok, vamos para essa parte. Escoamento potencial. Ele é incompressível, e irrotacional. E a gente precisa da solução dele. Certo? Como seria a solução? Primeiro, o gradiente quadrado desta quantidade ele é igual a zero, certo? Para uma determinada condição de contorno. Condições de contorno. Então, para eu fazer isso, eu preciso solucionar esse caso aqui. Gradiente quadrado dessa quantidade. Então, com condições de contorno apropriadas para a situação, aí a gente obtém o vetor velocidade, sendo ele o gradiente da quantidade φ, certo? E depois o campo pressão
através do quê? Da equação de Bernoulli. Campo pressão através da equação de Bernoulli. Campo pressão da equação de Bernoulli. E aí eu vou escrever aqui a equação de Bernoulli. Então, partial φ, partial T, mais pressão dividido pela densidade, mais o gradiente de φ ao quadrado, dividido por 2, mais G vezes H, gravidade vezes a velocidade, e o termo temporal zeta, certo? Que a gente viu nos vídeos anteriores, certo? Então, beleza, esse é o procedimento, certo? Essa equação, inclusive, partial φ, partial T, mais P, ρ, mais o gradiente quadrado de φ, e isso tudo, já falei, né, o gradiente ao quadrado de φ, mais gravidade vezes H, vezes o termo zeta, certo? Aqui tem uma coisa importante. Como a gente viu, partial φ, partial T, mais P, ρ, mais... Aí isso aqui é o quê? Campo velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais G vezes H, vezes o termo zeta. Certo. Existe uma coisa importante aqui. Por quê? Porque geralmente quando a gente pega ali Bernoulli, a gente às vezes entra nos casos da velocidade num ponto e a velocidade no outro ponto, certo? Só que V1 ao quadrado em um ponto, velocidade em um ponto e a velocidade no outro ponto ao quadrado somado é diferente de eu ter V1 mais V2 ao quadrado. E bom, o que isso significaria, né? Isso significa que não essa equação não admite superimposição. Sobreposição. Não admite sobreposição. E aqui tem uma coisa interessante, porque
Porque geralmente escoamentos invícidos. Deixa eu só confirmar se essa palavra significa isso mesmo. Translate. Invícido. É isso aí. Invícido. E tem um acentozinho aqui. Então, escoamentos invícidos ou seja, escoamentos invistos, ou seja, com viscosidade desprezível, O que é que eu quero dizer aqui? Mi igual a zero. Certo? São não lineares. Não lineares em relação ao cálculo do campo de pressão. O campo velocidade por outro lado é linear. Certo? Importante observaçãozinha para deixar guardado. Certo? Seguimos. Outros comentários importantes aqui. O escoamento potencial ou seja, um escoamento compressível e rotacional, certo? Ele é independente
da viscosidade. Então, solucionar para uma solução para, considerando viscosidade e considerando e desconsiderando viscosidade, elas vão coincidir. Então, o escoamento potencial é independente da viscosidade em termos com relação à sua solução. Eu escrevi aqui na equação gradiente quadrado de φ sendo igual a zero. Eu escrevi também Bernoulli, partial φ, partial t mais p dividido por ρ mais gradiente de φ quadrado, de φ ao quadrado, dividido por 2, mais GH e o termo temporal zeta. Certo? O que é que a gente pode dizer disso aqui? Vou até trazer mais para cá. Pronto. Aqui eu tenho duas equações, basicamente. Eu tenho o gradiente quadrado nas duas, certo? Aqui é só uma forma da gente ver que a equação de Bernoulli pode ser solucionada, resolvida de forma desacoplada da definição gradiente quadrado de φ igual a zero. Certo? Interessante também, certo, que esse mesmo termo, partial φ quadrado igual a zero, certo? Não depende do tempo, pelo menos não depende do histórico temporal, ou seja, do que aconteceu antes, não depende da solução anterior, ou seja, os segundos, não segundos, os momentos antes, certo? O que ocorreu antes não influi nessa definição aí do gradiente. Por outro lado, fica quente.
por outro lado, o campo de pressão e as forças aerodinâmicas são influenciadas pelo histórico. Pelo histórico. Ou seja, o que ocorreu antes no escoamento, os eventos que precedem um cálculo em um determinado ponto do escoamento influenciam nesse cálculo. Certo? Através de qual componente da equação de Bernoulli? Através de partial phi, partial t. E outra observação. Beleza. Aí, qual é a conclusão dessas observações? Vou mostrar aqui. Ok. A conclusão dessas observações é que se um corpo rígido se move por um fluido certo? Ou seja, um corpo pode ser um carro, pode ser um avião, ele se move por um fluido, que o ar é um fluido, certo? Esse corpo se move por esse fluido. O escoamento solenoidal. Não, peraí. Não, a solução do escoamento solenoidal e rotacional vai depender da
velocidade instantânea. Da velocidade instantânea desse mesmo corpo, evidentemente, e de sua geometria. Eita. De sua geometria, certo? E aí o histórico desse corpo, o histórico temporal dele, não vai ter relevância nesse caso, certo? Preciso só ver uma coisa. Irrotational. É irrotacional mesmo? Ok, estou correto. Certo? Então ele vai depender muito mais da velocidade com que ele está viajando pelo fluido e da sua geometria. Certo? Aceleração desse corpo, os eventos anteriores não vão exercer muita influência. Ok. Outro ponto importante. Porque o que a gente está vendo aqui, que é escoamentos irrotacionais solenoidais, e rotacionais solenoidais. Certo? É isso que a gente está vendo. E a gente está vendo uma solução para ele. A gente está vendo agora. Eu sei que você não está entendendo, porque eu também não estou, mas a gente está vendo aqui a solução por escoamento potencial. Mas pode ser também por equações de Navier-Stokes. No geral, se usa escoamento potencial e a gente vai ver as diferenças agora, certo? De eu aplicar Navier-Stokes, de eu aplicar escoamento potencial. Então aqui fica, vamos fazer de outra cor para ficar coloridinho. Escoamento potencial, certo? E aqui Navier-Stokes, equações de Navier-Stokes. Certo? Bom, então vamos fechar aqui. Fechado. Trazer só mais para cá. Pronto. Primeira questão, primeiro ponto importante. Condições de contorno. Condições de contorno. Aonde? Na parede. Certo? Para Navier-Stokes, o campo velocidade ele vai ser igual a zero.
certo? Em relação ao corpo. Ao corpo. Para escoamento potencial, vai ser semelhante. Eu vou ter o campo velocidade, mas eu vou ter o versor. E esse produto tem que ser zero. Também em relação ao corpo. Certo? O acoplamento de equações. Certo? No Navier-Stokes é acoplado, certo? Totalmente acoplado. E no escoamento potencial é um acoplamento de uma via. One way. Eu não sei se vocês se recordam quando eu comentei aqui que a velocidade ela pode ser calculada, pode ser a equação, essa equação aqui, ela é desacoplada daqui, certo? Então eu não vou ter um acoplamento 100% entre equações, certo? Equacionamento. Derivadas parciais. Para Navier-Stokes, derivadas parciais. Tridimensionais, são equações de 3 dimensões. São não lineares. E elas são... Porra. E elas são instáveis. Leia-se instáveis, leia-se unsteady. Certo? No escoamento potencial, eu tenho uma derivada parcial e uma equação algébrica. Eu posso ter também derivadas parciais lineares e a equação algébrica pode ser não linear. Porém, numa condição estável. Steady. Só para ficar entendido. Superposição, sobreposição. Em Navier-Stokes não é possível, certo? Em
No escoamento potencial eu posso ter, talvez, eu possa ter sobreposição para a quantidade φ e o campo velocidade, mas é talvez, ou seja, não é em todos os casos, e não existe sobreposição para a pressão, certo? Essas equações, elas são temporais, certo? Navier-Stokes, ela é sim, ela é uma equação temporal e instável, certo? Já o escoamento potencial, as condições de contorno é quem representa o tempo. Quem é que representa o tempo, né? Vamos botar representa a dependência temporal. Pronto. Perfeito. Certo? Viscosidade. Eita, deu maior a tabela, hein? Deu grande. Até aqui embaixo, então. Viscosidade. Navier-Stokes admite viscosidade, né? Nosso Mi é diferente de zero, então admite viscosidade, certo? Ou seja, a solução da equação, a viscosidade tem um efeito na solução da equação. No caso do escoamento potencial, não afeta a solução. Da equação. Ok. E por último, tem fatores internos e externos ao fluxo. Fatores externos e internos ao fluxo. No caso da Navier-Stokes, vai depender das condições de contorno. Certo? No caso do escoamento potencial, apenas fatores externos. Certo? Afetam o resultado. A solução. E aqui fechamos a tabela. Stroke. Não, deixa eu fazer assim. Tabela fechada. Certo?
50 minutos dá pra gente fazer essa última parte. Ó, agora a gente vai ver função potencial e de fluxo. Função potencial e função de fluxo. Em inglês aqui, string function. Ok? Então, partindo do ponto, eu tenho um escoamento potencial definido por V, certo? Ele é 2D, ou seja, em duas dimensões, certo? Então, eu vou poder calcular esse campo velocidade da seguinte forma. V vai ser U, eixo X, eixo Y. U, V. U, eixo X, V, eixo Y. Certo? Aí a gente vai passar isso para função potencial. Passando para a função potencial vai ser o que? Partial. Aqui é psi ou é phi? Não é. Letras gregas. Psi. Partial psi. Partial y. Menos. Não. Vírgula. Menos. Partial psi. Partial x. Estamos passando para funções potenciais, certo? Isso aqui é a função de fluxo em coordenadas cartesianas. Certo? Função de fluxo em coordenadas cartesianas. Vamos seguir adiante. Isso aqui a gente vai escrever de uma outra forma, certo? O meu campo velocidade será U de R e U de θ. Isso aqui para função de fluxo será 1 dividido por R vezes derivada parcial de φ em θ, abre parênteses, né? E o outro termo será menos a derivada parcial de φ em R. O que é isso aqui? Coordenadas cilíndricas. Função de fluxo em coordenadas cilíndricas. Cilíndricas. Certo? Eu vou trazer só aqui. Show. Aí aqui eu já boto para azulzinho também.
certo? Aqui eu boto para vermelhinho e certo. Aí a gente viu antes esse termo aqui. Vetor velocidade é o gradiente de uma quantidade, φ. Isso aqui implica que o campo velocidade é ortogonal a isolíneas potenciais em qualquer ponto do escoamento. Em qualquer ponto do escoamento. Ok. E aí a última definição. Vamos lá. Linhas de fluxo e função potencial. A minha função de fluxo para o campo velocidade é essas que você viu. Eu tenho coordenadas cilíndricas e eu tenho coordenadas cartesianas. Só que para escoamento potencial eu tenho que entender que o campo velocidade ele é ortogonal às linhas potenciais, certo? Ok. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, inclusive essas linhas e tudo. Vai ser no próximo vídeo. O ponto aqui é, com essa condição, eu tenho que as linhas de fluxo, isolinhas de fluxo, estão sempre paralelas ao campo velocidade. Se as isolinhas da função de fluxo, stream function, são sempre paralelas ao vetor velocidade, então eu posso finalmente escrever que o gradiente de φ, e aí definições geométricas mesmo, gradiente de multiplicação de vetores, gradiente de φ, gradiente de psi, que é a definição de paralelo,
né? É o que? O V vezes menos U menos VU. Isso tudo vai dar igual a zero. E essa definição é o pontapé para o próximo conteúdo, que é soluções de escoamentos potenciais. Tem diversos tipos de escoamentos potenciais, certo? Escoamento uniforme, escoamento source, fonte, certo? Escoamento vórtice, escoamento... E aí você tem as combinações de escoamento, que é o escoamento uniforme mais o escoamento fonte, o escoamento Rankine, né? O escoamento elementar, que é o doublet, certo? E aí tem vários. No total a gente vai ver 8 escoamentos. 9 escoamentos e a parte final dessa parte de escoamento potencial, que é no próximo vídeo. Ok? Se você curtiu este vídeo, dá o joinha aí, certo? Qualquer dúvida, não pode perguntar, não se acanhe, porque se você não entendeu, eu também não entendi, mas posso clarear as ideias para você. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo.